E eu vou trazer o Bahia, tá? Vou trazer outra equipe do Nordeste. O Bahia com 68,2% de aproveitamento na temporada. Mas esse 68,2% inclui os 3 primeiros jogos, quando o Bahia estava nos Estados Unidos fazendo sua pré-temporada. Tá? Com o Rogério Ceni, o aproveitamento sobe Europa. para. Não viaja demais. Ah, foi Estados Unidos, foi Fortaleza, desculpa. Foi Girona. Bahia foi E o pior é Girona, é que verdade. o Bahia já foi para os Estados Unidos também. Teve um Florida Cup aí que ele Não, apareceu mas lá. eu confundi. Quem foi Mas para essa os foi Estados Girona. Unidos? É que eu tava lembrando a foto da Disney, mas era a foto do Leão e da Leoa do Isso, foi Fortaleza. Fortaleza. O Bahia foi para Girona. E quando o Bahia, quando Visitar o o elenco primo, visitar principal, o primo. exatamente, quando o elenco principal chega, o aproveitamento com o Ceni é de 75,9%. Tá? Dentro desse aproveitamento, todas as metas alcançadas. Campeão baiano e, fundamentalmente, classificado para a fase de grupos da Libertadores. Tá? O Bahia perdeu 2 jogos na temporada. Um deles, um deles com a base, tá? E o outro com o Ceni, que foi no jogo de ida da semifinal, né, do Campeonato Baiano em casa contra a Jacuipense. São 12 vitórias, 7 empates. Faz mais um jogo nessa quarta-feira contra o Ceará. E esse jogo contra o Ceará, ele, ele vai ser o quarto jogo do Bahia contra adversários de Série A. Até aqui ele jogou 3 vezes com o Vitória. Estou até fazendo um ajuste aqui na tela. Ele jogou 3 vezes com o Vitória, empatando 2 e vencendo o jogo de ida da final por 1-0. E terá o Ceará nessa quarta-feira como um último teste de Série A antes do brasileiro começar. Tá? Ravel, aqui na tela temos a escalação do último domingo, que não necessariamente é a escalação titular do Bahia. O que a gente tem visto é Rogério Ceni variar entre ter o lateral direito e 3 zagueiros, ter o lateral esquerdo e 3 zagueiros, ou ter 2 zagueiros e um lateral de cada lado. Fora isso, o resto do time é o que jogou contra o Vitória, né, com essas variações de lateral, e aí, obviamente, lá na frente o William José, que chegou para ser a solução do ataque, nessa temporada ele está atrás de Lúcio Rodrigues, que está na data FIFA defendendo o Uruguai. Esse é o desenho do Bahia até aqui. E me chama a atenção que o jogador mais acionado por Ceni no ano foi Cauli. 16 jogos. É um reserva que basicamente entra sempre, né? 16 jogos. Eric, outro reserva, acionado 14 vezes, tá? Em relação à minutagem, Canu com 1.035 minutos. É o jogador mais desgastado, rodado em 2025. Ravel, na minha avaliação, Bahia faz um excelente ano, está extremamente ajustado, joga um bom futebol, tá? Acho que falta força na reposição ofensiva, ali pelos lados, mas até aqui cumpre bem o que precisa, e eu acho que a gente pode pensar numa Série A, pelo menos no mesmo degrau e na mesma zona de disputa da Série A de 2024, né? Eu concordo 100% com sua leitura, Fred. Só complemento que essa característica que Rogério Ceni privilegia, né, de ter um meio-campo forte, e também a mudança da perda de titularidade de Cauli no decorrer dessa temporada, né, ele que começou dentro dos 11 ideais e depois acabou perdendo a vaga no time titular, fazendo com que ele tenha oscilado entre o time titular e o reserva muitas vezes, né? Porque quando ele era titular, ele estava jogando com o time principal. Depois ele perdeu a condição de titular e quando o reserva era acionado, ele estava dentro desse time mesclado, por assim dizer. E é por isso justifica a quantidade de vezes em que ele esteve presente em campo. Eric
também pelo setor que ele joga. O Rogério Ceni tem priorizado manter a energia do time, principalmente no meio-campo, é o setor que ele costuma mexer mais, sempre faz alterações nesse setor. E Canu é o seu homem de confiança na zaga, né? Vem fazendo um bom ano de 2025, uma boa temporada. É também natural que ele tenha essa minutagem toda, porque Mingo demorou um pouquinho ali de estrear, Gabriel Xavier vinha lesionado, e Canu hoje, pela bola que tem jogado, é praticamente uma unanimidade. Concordo que falta ainda um jogador de lado de campo que possa servir minimamente como alternativa para Pulga e Ademir, que começaram também muito bem em 2025. A gente já cansou de dizer aqui que Eric Pulga é uma grata surpresa para todo mundo, porque esperávamos que ele fosse bem no Bahia pelo que ele mostrou no Ferroviário e principalmente pelo que mostrou no Ceará, mas eu acho que o desempenho dele é muito mais destacado do que qualquer torcedor poderia imaginar. E complementando esse trio de ataque, Lúcio Rodrigues, que já tinha tido um bom ano de 2024, também começa 2025 sendo fundamental para que esse setor funcione. O grande problema é essa reposição. Apesar de William José ter participado de alguns gols na temporada, ele ainda não se comprovou como aquela peça que o nome, o peso da contratação trazem consigo a partir dessa aquisição no elenco. Então falta pelo menos um reforço aí para fazer com que esse Bahia seja um time que atenda a todas as expectativas. Mas na minha avaliação, apesar do aproveitamento do Ceará na região ser o melhor, e a gente ainda vai falar sobre o Vozão, mas eu acho que o trabalho do Bahia é o melhor até aqui da região Nordeste, é também o time com maior potencial de desenvolvimento. Trabalho e futebol jogado. Exatamente, era isso que eu ia falar, assim, que além do desempenho, né, em termos percentuais, eu acho que ainda tem um potencial, uma margem de crescimento maior do que todos os outros times da região. Acho que a gente ainda tende a ver um Bahia ter melhores atuações no Campeonato Brasileiro do que já vem tendo, que para mim, assim, o desempenho do Bahia já é satisfatório. Muito do que a gente reclamava no ano passado, que era a ausência de variação tática, a capacidade de entender o jogo, são erros que a gente não vem, a gente não pode cravar que o Bahia superou, mas a gente tem visto com menos frequência, assim. Ontem, por exemplo, na final do Bavi, apesar de ter sido uma estratégia arriscada, na minha avaliação, o Bahia foi pragmático. O Bahia jogou com o regulamento embaixo do braço, entendeu o Rogério Ceni que daquela forma ele correria menos riscos. Eu discordo da proposta, mas a gente muitas vezes pediu que ele mas ele está sendo muito pragmático assim, esse ano, Rafael. Mas eu ele está dando uma aula de pragmatismo assim. Já deixou claro que ele vai jogar assim, com pragmatismo. Porque ele foi, o que ele fez contra o Boston River. O que ele fez contra o Boston River foi da ida, foi o pragmatismo do pragmatismo do pragmatismo, né? Mas eu acho que essa é uma evolução do trabalho. Eu acho que isso é algo que a gente sentiu falta no ano passado. E é necessário em circunstâncias de jogo, em contextos de campeonato, especificamente. É por isso que eu vejo com bons olhos. E é óbvio que o trabalho ainda tem a evoluir, ainda tem margem para crescimento. Ele ainda precisa de peças que possam melhorar o seu elenco, né? Principalmente, como a gente já falou, atacante de lado, um goleiro confiável. Mas ter a capacidade, que foi até o que você começou a sua fala, de entender que em determinados jogos vai caber Gilberto jogando pela lateral com os 3 zagueiros, em outro vai ser Juba jogando com 3 zagueiros, ou ainda em outros você tem uma dupla de zaga em detrimento de 3 zagueiros, são elementos que depõem a favor do trabalho do treinador, e isso tem, para mim, assim, se mostrado em campo. Eu vou colocar o Bahia aí como favorito às vagas adicionais, mas também não me surpreenderá se o Bahia conseguir crescer e evoluir na temporada a ponto de beliscar um G4. Eu acho que pensar no Bahia, para além das vagas adicionais, tem um muro, que é o muro da Libertadores. Dificilmente os clubes conseguem pé no acelerador nas duas competições. E pode haver um comprometimento aí em relação a um desempenho melhor. Eu acho que o Bahia ele vai ter que rodar o elenco, como eu falei. Eu vejo alguma fragilidade na reposição ofensiva do Bahia. Eu vejo ainda uma queda grande. Por exemplo, Pulga é um encaixe absurdo. Talvez a contratação da temporada, uma das melhores contratações da temporada do futebol brasileiro, se você colocar na balança quanto custou e o que ele já está entregando, né? São 5 gols de Pulga até aqui. Lúcio
é o artilheiro do Bahia com 6 gols, pô. E é centroavante. Nem é o centroavante clássico, mas é centroavante. Puga jogando pelo lado. Já tem 5 gols na temporada, tá? E eu vou até repetir aqui, até porque muitas pessoas só assistem o recorte. Lá na abertura do programa a gente fez destaques gerais desses 20 clubes. O Bahia tem o melhor ataque do Brasil na temporada, com 40 gols marcados. E é a equipe de melhor saldo. 31 gols positivos, né? Sofreu apenas 9 gols. E é ao lado do Vitória o time que mais jogou. São 21 jogos até a gravação desse programa, mas como vai realizar uma das partidas atrasadas da Copa do Nordeste nessa quarta-feira contra o Ceará, tá? Então o Bahia fecha o trimestre com 22 partidas. Cássio, Cauê, Arthur e Minhoca. Como vocês posicionam o Bahia? Tá? O meu voto é para as vagas adicionais de Libertadores, O meu também. repetindo a luta do Bahia de 2024. Eu acho que o potencial do Bahia, como o Ravel falou, para brigar pelo G4, eu acho que o potencial pode existir, mas eu acho que ainda não seria para tanto, não. E eu acho que teria que ter uma performance melhor, uma regularidade maior, sobretudo fora de casa. E aí você vai fora de casa, são vários, tipo, tem o do Boston River. Claro que tem uma situação de campeonato, mas, por exemplo, foi uma atuação muito fraca contra o Vitória Barradão. Mas ok, ali você está administrando a vantagem 2-0, uma cabeça completamente diferente. Mas enfim, mas eu acho que o time do G4 é um time que é um monstrinho dentro de casa e absurdo fora de casa também. Então, assim, eu acho que o Bahia precisa se provar um pouco mais fora de casa para subir esse estágio, mas com o que investiu e está no mínimo mantendo a postura técnica do ano passado, e se o time ficou em 8º lugar e fechou a conta naquela ocasião da Libertadores, já que o G6 virou G8, não há nenhum elemento, claro, todo mundo se reforçando muito também e tal, mas assim, mas não há também um elemento para você falar que o Bahia não está no mínimo no mesmo patamar que ele terminou o Brasileiro do ano passado. Se o Bahia porque a gente fala do Fortaleza terminou no G4, acima do Bahia, inclusive, mas chega nesse momento completamente diferente. O Bahia ele chega no mínimo no mesmo estágio, então isso não dá para tirar dele, não dá para não colocar o Bahia num patamar que ele já estava nessa competição. Eu coloco o Bahia também nesse posicionamento. Eu acho que o Bahia ele entra nesse campeonato mais fortalecido do que no ano passado, em termos de até mesmo de confiança, né, por ter conquistado os objetivos que tinha para conquistar até o momento, ter tido êxito, um elenco mais forte, uma defesa principalmente mais sólida, né, que é um ponto que Ravel trouxe. Eu acho que ainda tem a questão do goleiro ali, mas tirando essa questão do goleiro, basicamente as outras carências foram resolvidas, talvez por caminhos tortuosos, porque a expectativa era que o William José resolvesse a camisa 9, mas parece que Lúcio que vem resolvendo essa posição. O ponto que o Bahia tem é que eu acho que é difícil que o Bahia consiga ter uma arrancada tão boa como teve ano passado, pelo ponto que Fred trouxe, a divisão de atenções ali com a Libertadores. Isso pode dar uma dificultada nesse começo ali para você conseguir gerir. Mas ao mesmo tempo, o Bahia hoje ele tem um elenco, um time encorpado ao ponto de você achar muito difícil que tenha uma queda de rendimento que nem ele teve no ano passado, por exemplo. O Bahia tende a ter um campeonato bem mais estável. Então eu acho que no mínimo a expectativa para o Bahia é ele fazer um campeonato semelhante ao que teve ano passado, mas assim, pensando na evolução, no passo a passo, o G4, concordo com o Cássio, que pelo menos para esse momento seria muito ousado, mas eu acho que internamente a avaliação do Bahia seria, se a gente tivesse aqui um G6, eu acho que seria esse o objetivo, tá, do Bahia. Conquistar uma vaga direta para a Libertadores, contando com aquelas vagas que costumam abrir a mais ali, com é isso, de Copa do que é Brasil, dentro etc. dessa área que a gente está colocando, né? Isso, exatamente. Mas eu acho que o objetivo do Bahia é, ano que vem, quer estar na Libertadores sem passar pela pré, indo direto para a fase de grupos. Cauê Minhoca. Pode ir, Cauê. Eu ia também aí no vagas adicionais.
e ver como é que o Bahia vai saber realmente lidar com esse calendário mais pesado. Essa é a minha grande expectativa. Porque, lógico que o retorno à Libertadores são os olhos do clube, vai colocar todas as suas atenções. Então, como vai lidar nos jogos com o brasileiro, seja rodando elenco ou não? Então, esse comportamento, essas peças que a gente sabe que o banco não tem, sobretudo ali na frente, peças que se igualem aos titulares. Então, é esse desafio a mais que a gente vai precisar ver o Bahia dar respostas. Então, não tem como hoje eu já pular uma casinha no elevador e já enxergar o G4. Acho que vai precisar o Bahia mostrar essa confiança dentro de campo, dando essas respostas nessas multicompetições que vai disputar, para que a gente possa, de alguma maneira, se convencer de que ele vai ser capaz de estar brilhando e de estar fazendo grandes resultados, pontuando numa Série A e, ao mesmo tempo, estando numa Copa do Brasil em mata-matas mais à frente e também nessa Libertadores, que vai ser o protagonismo do ano do clube. Eu queria só complementar nesse negócio do Bahia, que tem a ver com o Rogério Ceni, né? Que ano passado, até as críticas, algumas delas pertinentes, outras bem exageradas. Eu acho o Rogério Ceni um bom treinador, certo? Eu acho ele um bom treinador. Talvez a expectativa de alguns torcedores do Bahia queriam um treinador excepcional, né? Teria que ser um treinador impecável, que pudesse ter estabilidade. E Ceni tem um problema seríssimo na carreira dele, que quando o time não começa a desenvolver, às vezes demora demais para voltar a jogar um bom futebol. Dito isso, eu acho que tem determinados caminhos ao longo da temporada que podem fazer o Bahia não estar nessa faixa que eu concordo com vocês. Eu também colocaria nessas vagas extras. Por quê? Caso o Bahia, até porque a gente já tinha falado isso aqui no sorteio da Libertadores, se o Bahia cair para a Sul-Americana, eu não duvido nada, esse foco passa a ser a Sul-Americana, entendeu? Acho que pode ter aí uma situação que a Sul-Americana, ou a própria Copa do Brasil do ano passado, o Bahia acabou caindo para o Flamengo, né? Mas eu acho que esse contexto que o Bahia pode ter também nas Copas, uma outra possibilidade, né? A gente tem a Copa do Nordeste também, e, como foi bem dito também, o Bahia já é a equipe que mais joga ao lado do Vitória. Como o Vitória caiu na Copa do Brasil, o Bahia, de fato, quando tiver a pausa do futebol, vai ser a equipe que mais vai ter jogado no Brasil. Ninguém vai jogar mais do que o Bahia, até porque o Bahia está devendo o jogo ainda da Copa do Nordeste. Só para ter uma noção do quão o calendário para o Bahia vai ser muito pesado até essa primeira pausa. Mas, dito isso, eu vejo que o Bahia, se por acaso as coisas forem caindo na Copa e tudo mais, na média eu também considero aí uma vaga de Libertadores extra que pode acabar pegando novamente. Então é isso, tá? O Bahia é mais um que a gente coloca como na faixa de disputa por vagas da Libertadores, que podem até ser uma vaga direta na fase de grupos. Essa categoria que a gente coloca são as vagas extras que costumam acontecer, então é ali quinta, sexta, sétima, oitava, às vezes nona posição, tá?